Fala pessoal, aqui é o Igor do canal Papo HQ e hoje eu tô aqui para falar sobre Batman Silêncio. Finalmente começando aqui no canal a série das graphic novels da Eagle Moss, né? Trazendo um review aprofundado sobre cada uma delas, hoje começando com as duas primeiras, né? Que seriam Batman Silêncio parte 1 e parte 2. Então vamos lá, né, pessoal? É uma HQ, não diria que é polêmica, mas ela divide opiniões, né? Mas vamos começar pela sinopse. Gotham City está infectado por uma epidemia criminosa, e os inimigos mais mortíferos do Batman surgem para lançar a vida do Homem-Morcego no mais completo caos. Contudo, ele mal pode imaginar que esses criminosos não passam de peões nas mãos do terrível Silêncio, que os está manipulando como parte de um elaborado plano de vingança. Levado ao ponto de ruptura, Batman precisará usar todas as suas habilidades para descobrir a verdadeira identidade dessa mente diabólica, antes que seja tarde demais. Conforme o mortífero jogo de gato e rato entre Batman e o misterioso vilão Silêncio se intensifica, Bruce Wayne precisará superar suas inseguranças a fim de salvar aqueles que lhe são próximos. Incerto quanto a quem exatamente é responsável pelo caos, Batman tem de suportar a morte de um amigo e a profanação do túmulo de Jason Todd, enquanto enfrenta o Coringa e Ra's al Ghul. No final, será que Batman poderá confiar em alguém? Enfim, né, pessoal? Vamos lá. Uma sinopse bacana. É uma HQ interessante, né? Eu acho que ela chama bastante atenção, né? Dando um contexto para vocês da época que ela saiu. Na época que ela saiu, ela vendeu demais. Demais mesmo. Foi ali no início dos anos 2000. Ela colocou o Batman de volta entre os mais vendidos, que fazia um tempo que ele não voltava ali. E, pô, então deu um sucesso muito grande, assim. E depois que ela passou, muita gente disse que a saga aqui ela era superestimada, né? E, como eu falei, divide muitas opiniões do pessoal. Então, hoje em dia tem gente que fala que é uma das piores HQs do Batman, tem gente que coloca na lista de melhores, e tem as pessoas como eu, que acham a HQ mais ou menos. Mas vamos lá, né? Eu vou estar explicando um pouco mais sobre isso durante o meu review. Primeiramente, né, dando mais um outro contexto, essa é a primeira saga do Batman depois dos anos 90 que não envolve todas as HQs do Batman. Ela só envolve HQ Batman, vai do número 608 até o número 619. Então, ela era mais autocontida, apesar de ser uma série contínua ali de um ano praticamente, ela foi contida só na HQ do Batman. E acho que isso fez um pouco mais de sucesso, né? Porque querendo ou não, é complicado você estar comprando 5 HQs por mês, né? E tá lendo, conseguindo acompanhar tudo, pra ver, por exemplo, as sagas como aquela que eu também tô analisando aqui no canal do Cataclismo, né? Que é do Morcego também foi assim, se eu não me engano, um Contágio. Então aqui você volta para o Batman só, né? Focado mais nele. Ela serviu para introduzir a novos leitores no Batman. Então, ela tem a sua importância, sabe? Não tem como negar isso aí, né? Mas assim, vou ser bem sincero com vocês. Eu já tinha lido essa história. Eu tenho essa edição aqui, ó, uma edição gringa, né, que veio num box de 70 anos do Batman. É uma edição bem bonita. Ela tem capa cartão, o papel jornal, né, com uma gramatura um pouquinho maior. Enfim, não tem quase nada de extras, tem só a diferença já falando para vocês a diferença dessa HQ para essas duas aqui é que essa aqui ela tem um texto do Jeff Loeb no começo e um texto do Jim Lee no final. Então, isso é a única coisa que tem de extra. O resto, tudo que tem aqui, tem nessa edição aqui também da Eagle Moss, né? E assim, quando eu li na época, eu vou ser bem sincero pra vocês, eu gostei da história, eu só não gostei do final. Já na época, eu já não tinha achado o final meio corrido. E assim, eu já tinha jogado o jogo Batman Arkham City. E pra quem não sabe, o Silêncio aparece uma missão secundária do Arkham City. E eu não vou dar spoiler aqui nem do quadrinho, nem do jogo, mas o final dessa missão do jogo, ela é bem emblemática pra mim. E eu achei que ia acontecer algo parecido na HQ. E quando não teve isso, eu me frustrei muito, sabe? Mas enfim. Aí agora, depois que eu comprei essa coleção da Eagle Moss, eu resolvi reler, né? Já que eram os primeiros volumes mesmo, né? E eu vou ser sincero com vocês. Agora que eu reli, eu consegui ver muito mais defeito nesse quadrinho, sabe? Tem umas tramas ali que realmente é um pouco sofrível, sabe?
Mas eu não acho uma HQ totalmente ruim, assim, não é uma das piores histórias do Batman, nem nada, né? Então, falando um pouquinho dos pontos positivos e pontos negativos, né? Um primeiro ponto positivo, eu gosto da arte do Jim Lee, vou ser bem sincero com vocês. Eu sei que ela é uma arte mais anos 90, assim, né? Onde os caras são bem fortões, as mulheres bem gostosonas, mas eu acho legal, eu gosto. Acho que ele tem um dinamismo na arte bom. Eu gosto muito dessas páginas assim, ó, que você tem de flashback, em que é uma arte mais aquarela, assim, são artes bem bonitas mesmo, sabe? Deixa eu mostrar aqui, olha isso, é bem legal isso aqui. Esses flashbacks são muito bonitos. Mas a gente tem muita coisa interessante. Olha aqui, ó, por exemplo, essa página clássica do Batman beijando a mulher gato. É uma página bem bonita, sabe? Eu gosto. Tem gente que critica a arte do Jim Lee, mas eu acho bem legal, sabe? Bom, então temos a arte, que é um ponto positivo, né? E sobre a história, eu acho que ela começa muito bem. Essa parte um aqui é muito legal, ele consegue criar um bom mistério, né? O Jeff Loeb, ele é perito em fazer isso, né? Já que ele faz quase todas as histórias com um roteiro parecido, assim. Por exemplo, O Longo Dia das Bruxas também tem um mistério de quem é o assassino, né? Vitória Sombria também. E aqui no Silêncio não seria diferente, né? Mas assim, eu acho que ele consegue criar bem esse mistério, você fica intrigado, você continua lendo porque tá querendo saber quem é o Silêncio. Então esse começo, ele é muito legal. E ele introduz bem esse relacionamento entre o Batman e a Mulher Gato. Acho que finalmente firmando algo entre eles, porque normalmente eles ficavam mais no flerte, ali um beijinho aqui, um beijinho ali, e ali não, ali ele realmente assume que ele vai entrar em relacionamento com ela, né? O que depois vai ser melhor aproveitado lá na fase do Tom King, né? Mas começa aqui em Batman Silêncio, então isso é um ponto positivo. Eu achei legal esse relacionamento deles, sabe? E, assim, eu falei da arte do Jim Lee, eu gosto da maioria dos visuais dos vilões que o Jim Lee desenha, principalmente o Espantalho, eu achei bem legal o Espantalho, né, nessa HQ. Tem gente que não gosta muito do Coringa, né? Porque dizem que o Coringa parece o Pinóquio, enfim. Eu não posso mostrar a edição do Coringa porque eu posso estar trazendo spoiler pra vocês. Mas eu gosto, eu acho legal, assim. Eu só não gosto muito do Crocodilo. Eu sei que eles dão uma justificativa de por que ele tá daquele jeito, mas eu não gostei, confesso. Mas tirando isso, é bacana, assim. Então, não é uma história chata de ler, é uma história que rende. Nossa, eu li aqui uns 4 dias e foi, tipo assim, tranquilo, sabe? Eu queria ler mais, por mais que eu estivesse relendo, né? E eu já soubesse o final. Eu acho que numa releitura, eu tive que tentar me transportar para a época que eu li a primeira vez, que eu não sabia o final, né? Porque você saber o final, meio que não tem tanta graça a história, assim. Mas, para quem está lendo de primeira viagem, eu acho que vai se entreter com esse mistério. E, pô, tem passagens muito legais. Eu acho muito legal que ele consegue balancear bem entre o mistério e o massa velho, né? Tipo, poxa, tem. Já na primeira parte aqui tem uma luta do Batman contra o Superman, né? Não vou dar muito contexto ali, mas é bem legal, assim. É bem aquele massa velho bem feito. Batman com um anel de kryptonita dando uma surra no Superman, né? Então, tem esses momentos que são bem legais e que até fazem sentido pra trama. Mas aí eu já começo a entrar nos pontos positivos. Que tem vezes que eu acho que o Jeff Loeb ele se passa demais, sabe? Tem até uma parte aqui que é quando ele vai atrás do Hazal Gu. Eu juro pra vocês, eu li essa edição, eu fiquei muito indignado. Tanto que gerou até um áudio muito engraçado que eu mandei pro meu primo, né? Aliás, um abraço pra ele, que eu sei que ele tá assistindo, que ele acompanha o canal aqui. Mas sério, é porque não faz o mínimo sentido, sabe? E o Batman poderia ter resolvido a situação de duas maneiras. Poderia ter ido lá, falado com a Talia, tentado achar o pai dela, ou sei lá, tentado ir direto, né? Porque eles têm contato com o Hazal Gu, então seria mais fácil ele ir direto. Mas não, o que que ele faz? Ele vai lá, invade um voo, sequestra a mulher, e tipo, é um plano muito mirabolante, sabe? Que você fica olhando, tá, pra que que você fez isso, cara? Tipo, não serviu pra nada, entre aspas, né? Então, eu acho que ele começa bem na parte um, mas a parte 2 já dá uma degringolada ali mais pro meio, sabe? Mas eu acho que depois dessa edição do Hazal Gu, a história volta a tomar fôlego e vai num sentido bem interessante, sabe? Trazendo muito do trauma do Jason Todd pra trama. Isso é bacana, né? Mas essas pequenas coisas irritam um pouco quando você tá lendo, sabe? Principalmente se você já tem um conhecimento maior sobre quadrinhos do Batman, se você já entende o herói Batman e como ele age, tem algumas coisas que são um pouco contraditórias e que me incomodaram, sabe?
Como eu falei, não chega a deixar a HQ totalmente ruim, porque ela pelo menos é boa de ler, assim, é rapidinho, né, para você tá lendo cada edição, mas incomoda um pouco, né? Então esse é um dos pontos positivos, é um dos pontos negativos, desculpa. E bom, um ponto que pode ser negativo ou pode ser positivo, que vai depender de vocês, é que ele tem muitos flashbacks para eu acredito que apresentando melhor a história do Batman, né, esses 50, 60 anos, para as pessoas que começaram a ler na época, né? Então você vai ter vários recordatórios sobre a origem do Batman, sobre os traumas que ele passou com a Batgirl, com o Jason Todd. Quando você já conhece esses traumas, quando eu li a primeira vez, eu achei legal. Agora, relendo, eu achei chato. Porque, tipo assim, beleza, eu já sei isso, sabe? Dava vontade de pular até. Eu só não pulava porque a arte era bem bonita, como eu mostrei pra vocês ali. Mas se você tá, como eu falei, tá lendo pela primeira vez, não conhece muito do universo do morcego, eu tenho certeza que você vai gostar e você vai se sentir entendendo mais o universo do Batman com isso, sabe? Então, por isso que eu falei, vai depender de você se isso aí é um ponto positivo ou negativo, né? O vilão, o Silêncio, eu gosto, eu acho que ele tem um visual bacana, mas ele é mal aproveitado pra caramba nessa HQ e tem um final que eu acho péssimo, péssimo mesmo, sério, eu juro pra vocês, a luta final deles é tipo assim, umas 2, 3 páginas e não empolga nada, sabe? E ainda tem um final que parece assim que não é o final da HQ, parece o meio de um arco, sabe? Pô, a origem dele, né? Você vê a origem dele, saber a origem dele, é interessante. Então, por isso até vale a pena ler Silêncio. Mas esse final eu acho ruim. Eles tentam trazer um plot twist mais pro finalzinho mesmo da história que não combina nada com ela, é meio jogado. Então, eu realmente não gosto desse final, sabe? E assim, eu sei que depois disso, o Paul Dini pegou o vilão Silêncio e na HQ até o Coração do Silêncio e Casa do Silêncio, ele deu uma melhor. Ele arrumou o personagem, digamos assim, sabe? Deu uma roupagem melhor, umas motivações melhores. Então lá ele é bem desenvolvido. Mas, infelizmente, ou felizmente, a origem dele tá aqui. Então é melhor você ler isso aqui antes de ler Coração do Silêncio ou Casa do Silêncio, né? Que até foi lançado pela Eagle Moss, não nessa daqui, mas na Lenda do Batman, né? Que é outra coleção. Essa coleção, infelizmente, eu não tenho. Inclusive, estou tentando comprar essas HQs do Silêncio, porque eu acho o personagem com um visual bem interessante, sabe? E toda a trama que o Jeff Loeb constrói, assim, sobre, por exemplo, a roupa dele. Ele usar um capote que todos os personagens, não, mas muitos personagens usam, né? E ele enrolar o rosto com as bandagens, como até tem aqui atrás, né? É, Isso é bem legal porque, tipo, você começa a olhar a trama, que nem agora que eu tava lendo a segunda vez, né, que eu sabia que ele usava isso, vários personagens durante a trama usam esse capote, então você vai começando a desconfiar de cada um deles, assim, sabe? Você fica, cara, será que é ele? Então, por isso que eu falei, esse mistério é bem construído, ele vai te levar até o final da trama, sabe? Mas, né, como eu falei, esse final aí, ele dá uma boa caída, né? Eu acho que gostei um pouquinho mais dessa vez, porque eu não tinha tanta expectativa, mas ainda assim continua sendo um final bem fraco, né? Que poderia ser bem melhor. Principalmente se você for comparar com O Longo Dia das Bruxas ou o próprio Vitória Sombria, que são do Jeff Loeb, tem finais muito melhores, sabe? Mas é isso, pessoal. E agora vamos para a parte do vale ou não a pena ler, né? Então, eu acho que se você está começando a ler quadrinhos do Batman, está querendo pegar uma história mais investigativa do Batman, vale a pena você pegar essas HQs, principalmente se achar por um preço bom, assim. Até o pessoal comentou no meu vídeo sobre a coleção da Eagle Moss que acho que no Rio de Janeiro você encontra por R$ 20, 15. Pô, se achar por isso, pega essas duas aí que eu acho que você vai se divertir, sabe? Já se a grana tá mais curta, se você já conhece mais do universo do morcego e tal, eu não diria pra você ler, a não ser que você goste muito de Vitória Sombria e de Longo Dia das Bruxas, porque ele tem uma pequena ligação ali, aqui e ali, com aquelas tramas, até porque é do mesmo escritor, né, do Jeff Loeb. Então, só se você gosta muito disso, ou se você é um Batmaníaco, porque se você é um Batmaníaco, uma hora ou outra você vai ter aquele silêncio, né? Ou então, como eu falei, se você quiser entender a origem do personagem para daí passar para aquelas outras duas HQs, né? Que eu ainda não li, mas eu acredito que seja interessante você começar por aqui para entender melhor o personagem, né? Eu acredito que seria isso, sabe? Então, né, também se você gosta muito do Jim Lee ou você gosta muito de quadrinho mais pela arte, também vale a pena, né? Porque como eu mostrei aqui, algumas passagens são
bem legais, assim, tem várias splash pages, assim, muito boas. E você vai estar conhecendo também, se você não conhece muito do universo morcego, você vai estar entrando mais, assim, na Bat-Família, né? Conhecendo um pouquinho mais dos vilões também. Aparece bastante vilão aqui, poxa, Crocodilo, Coringa, Arlequina, Charada, Espantalho, pô, Ra's al Ghul. Então são bastante, assim. Então isso é bem legal. Isso é uma coisa legal das tramas do Jeff Loeb. Ele sempre envolve vários vilões, né? Então, né, pessoal, falando um pouquinho agora das histórias extras que a gente tem nessas duas edições. Na primeira aqui a gente tem uma história muito legal que é Detective Comics número 27. Para quem tá mais ligado em quadrinhos já sabe do que eu tô falando, né? A primeira aparição do Batman. E até tem um fato bem curioso que ele era chamado de Batman com um hífen, não era Batman tudo junto, né? Então eu achei bem legal isso. A história é divertida, tem ali o que umas 6, 7 páginas, é bem rapidinha para ler, mas vale como curiosidade, sabe? E é legal você ver que o semblante do Bruce Wayne ele é bem parecido com o do Sherlock Holmes, então ele era muito mais detetivesco, digamos assim, até nas suas feições, ficava fumando cachimbo e tal, é bem legal de estar vendo isso, né? E aqui na edição, na parte 2 no caso, a gente tem Detective Comics número 33, que foi a HQ que trouxe pela primeira vez a origem do Batman. Então, é um pouco engraçado porque a origem é contada em 2 páginas, eu vou até mostrar aqui para vocês. Então é bem rápida mesmo, mas é legal de você ler, né? Ainda mais você pensando que é a primeira vez que foi contada essa origem, né? Então, é rapidinho, mas serviu de base para tudo e querendo ou não, serviu de base para o Frank Miller lá nos anos 80, né? Acho que foi final dos anos 80 ou início dos anos 80, reformular o Homem-Morcego, né? Fazendo Batman no 1 e até referenciando isso daqui no Batman Cavaleiro das Trevas, né? E bom, pessoal, sobre as histórias extras seriam isso. São 2 histórias bem legais, bem divertidas de ler. Umas histórias, apesar de serem antigas, elas não são chatas de ler, isso eu achei bem curioso, assim. Eu acho que as histórias mais difíceis de ler do Batman são da Era de Prata, mais do que da Era de Ouro, sabe? Da Era de Ouro flui muito bem. Bom, falando um pouquinho das edições, né? As 2 edições trazem as capas no final. E a edição 2 ela traz alguns esboços. Deixa eu até mostrar para vocês aqui. Ó, a gente tem as capas aqui e alguns esboços aqui. Eu sei que, além dessas edições da Eagle Moss, a gente tem uma edição capa mole, que foi lançada pela Panini, lá nos anos 2000. E teve um relançamento em capa dura, edição definitiva, né, que vem com a história toda no encadernado só, que foi lançado acho que em 2019, se eu não me engano. Eu acredito que o conteúdo seja bem parecido com o que tem nessas duas HQs. Talvez tenha aqueles textos que eu falei que tem na edição gringa lá, do Jeff Loeb e do Jim Lee. Mas não acredito que vá muito além disso. Talvez tenha alguns esboços a mais, mas nada assim tão gritante, sabe? De diferença de extras, no caso, né? Eu não tenho essa edição, infelizmente, mas fica aí como curiosidade. Então você pode adquirir, se você gostou, né, da história, da premissa e tal, pode estar adquirindo tanto essas edições da Eagle Moss quanto da Panini, qualquer uma delas, né? Bom, pessoal, e para encerrar sobre Silêncio, né, também foi lançada uma animação, faz 1 ou 2 anos atrás. É uma animação bem interessante, bem divertida de assistir, ela segue bem o quadrinho e ela muda o final. Então, se você já leu o quadrinho e tá meio assim para ver a animação, vê que ele vai ser diferente. Então, vale a pena, sabe? Vale a pena estar dando uma conferida. E bom, pessoal, acredito que pro vídeo de hoje seria isso. Eu queria estar agradecendo a todo mundo que vem comentando, deixando o like aí no vídeo, que isso ajuda demais na divulgação no YouTube, né? E, enfim, queria pedir mais uma vez, né, para quem está chegando agora no canal, se inscreve aí, deixe seu like, deixe seu comentário. É isso, até a próxima e fui!